Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e hoje nós vamos falar sobre a translação de eixos. Nas últimas aulas, nós estudamos as parábolas com vértice na origem, as circunferências, elipses e hipérboles com centro na origem. Mas nós podemos ter também parábolas com vértice fora da origem e circunferências, elipses e hipérboles com centro fora da origem. Nesse caso, nós dizemos que as parábolas, circunferências, elipses e hipérboles estão transladadas. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o que é a translação de eixos. Se nós temos um ponto P, nós podemos identificar esse ponto P a partir de um par de coordenadas. Então, para isso, nós estabelecemos aqui um sistema de coordenadas cartesianas no plano, formado pelos eixos ortogonais x e y, e então nós podemos obter as coordenadas x e y desse ponto da seguinte maneira. Nós podemos obter a coordenada x do ponto P projetando ortogonalmente o ponto P sobre o eixo x, e nós podemos obter a coordenada y do ponto P projetando ortogonalmente o ponto P sobre o eixo y. Dessa maneira, nós podemos dizer que em relação ao sistema de coordenadas x e y, o ponto P tem coordenadas x e y. Mas nós poderíamos ter usado um outro sistema de coordenadas cartesianas, que é o sistema formado pelos eixos U e V. Esse sistema, UV, tem origem aqui num ponto O', de coordenadas x0 e y0. O eixo U tem a mesma direção e sentido que o eixo x. O eixo V tem a mesma direção e sentido que o eixo y. Para esse mesmo ponto P, nós podemos obter as coordenadas dele em relação ao sistema UV. Projetando o ponto P sobre o eixo U, nós vamos ter a coordenada U do ponto P. E projetando o ponto P sobre o eixo V, nós vamos ter a coordenada V do ponto P. Então, em relação ao sistema UV, o ponto P tem coordenadas U e V. O nosso objetivo aqui é identificar uma relação entre as coordenadas x e y desse ponto em relação ao sistema x e y, e as coordenadas U e V desse ponto em relação ao sistema UV. Então, se nós soubermos aqui a origem x0, y0 do sistema UV, e se nós tivermos as coordenadas U e V do ponto P em relação ao sistema UV, nós podemos obter as coordenadas x e y do ponto P em relação ao sistema XY da seguinte maneira. Nós temos x igual a U mais x0, e y igual a v mais y0. Consequentemente, se nós tivermos aqui a origem x0, y0 do sistema UV e tivermos as coordenadas x e y do ponto P em relação ao sistema XY, podemos afirmar que U é igual a x menos x0 e V é igual a y menos y0. Essas equações são chamadas equações de translação. E nós vamos usar essas equações nos próximos vídeos para nós definirmos como ficam as equações das circunferências, parábolas, elipses e hipérboles quando elas estão transladadas.